Oi meninos, como você já sabe, essas aulas agora vai ser agora pelo WhatsApp por enquanto, né? Enquanto estamos de quarentena. Então lembra aí que os assuntos que a gente viu nas últimas aulas, o último mês foi o estudo da reta, não foi? Então antes disso a gente viu outros assuntos. Eu aconselho vocês a dar uma revisada em casa, tá? Vai revisando porque aí quando voltar as aulas em sala de aula mesmo, a gente vai marcar nossa prova. Então é bom vocês logo estudando, tá? Então o último assunto que a gente viu foi estudo da reta e a equação geral da reta. Então vamos dar uma relembrada aí que vai ser o exercício que eu vou passar para vocês, vai ser em cima disso, tá? Então vamos lá. Observa aqui que eu tenho um plano cartesiano, tá? E o plano cartesiano tem uma reta representada no plano. Observa que essa reta aqui tem dois pontos que faz parte dela. Eu tenho esse ponto aqui de baixo, tá? Que eu poderia chamar esse ponto, por exemplo, de ponto A. Eu vou até colocar aqui, ó, ponto A, tá? E eu posso chamar esse segundo ponto aqui de ponto B, tá? Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. E, gente, observa as coordenadas dos pontos, tá? O ponto A tem coordenada menos 2 e menos 3, tá? O valor de x é menos 2 e o valor de y é menos 3. E o ponto B tem a coordenada 2 e 5, tá? Vou botar até aqui do lado. Ponto A, coordenada menos 2 e menos 3. E ponto B, coordenada 2 e 5. Beleza. Observa que essa reta, né? Essa reta que está em vermelho aqui, eu estou chamando de reta R, tá? Eu posso nomear essa reta. E lembre que a gente nomeia a reta com letras minúsculas, então está aqui R. Diferente de ponto que a gente representa por letra maiúscula, ponto A e reta R, certo? Observa que essa reta aqui, eu posso dizer que ela vem a partir de uma função. Observa que a função poderia ser essa daqui, por exemplo, que na verdade é dessa reta, né? A função f de x igual a 2x mais 1. Essa função representa essa reta, ou seja, essa reta é o gráfico dessa função, certo? E analisando aqui um pouquinho, só para dar uma relembrada de função. Observa que isso aqui é uma função afim, tá? Tá aqui o gráfico dessa função afim. Olha que esse 2, ele representa o coeficiente angular, não é? Ele é chamado de coeficiente angular. Na lei de formação de uma função, esse primeiro valorzinho aqui que vem junto do x, né, é chamado de coeficiente angular, tá? E esse 1zinho aqui, esse 1, ele é o coeficiente linear. Lembra disso aí, porque a gente vai precisar desses conceitos. Então, coeficiente angular e coeficiente linear, tá? Outra coisa que esse coeficiente angular ele informa é se a função, o gráfico da função, vai ser crescente ou decrescente. E se a gente observar aqui nesse gráfico, nessa reta, se o A aqui é positivo, né, o coeficiente angular é positivo, isso significa que a reta é crescente, que realmente ela está crescente, tá? E lembre que esse 1zinho aqui, que é o termo B, que é o coeficiente linear, ele indica onde o gráfico toca no eixo Y. E se vocês observar aqui, ó, o gráfico está tocando no valor 1 no eixo Y, certo? Lembra desses conceitos aí, que é importante. Beleza? Tá bom. Lembrando um pouquinho sobre reta, tá? Gráfico de função e pontos no plano cartesiano, gente. A gente viu aí no último assunto foi equação geral da reta, né? Equação geral da reta. E lembre que, pela definição, uma equação geral da reta, por exemplo, que eu estou chamando lá de reta R, tá? Eu posso representar dessa forma, que a reta R é a mesma coisa que AX mais BY mais C igual a zero. Toda equação que tem essa lei de formação aqui é uma equação de uma reta, tá? Esse A, esse B e esse C, lembre que são qualquer valor, são valores numéricos. Por exemplo, o A pode ser 2, o B pode ser menos 5, o C pode ser 10, tá? São valores reais. E lembre que esse A e esse B tem que ser números diferentes de zero. Porque se for igual a zero, aí eu não vou ter uma equação da reta, tá bom? Então, qualquer equação que esteja nesse formato, nessa lei de formação, é considerada uma equação de uma reta. Equação geral de uma reta, tá? E como é que eu determino a equação geral de uma reta? Gente, observa só o seguinte. Se eu tenho esses dois pontos aqui representados nessa reta,
certo? Na reta R. Se eu quero saber qual é a equação dessa reta, a equação dessa reta que passa por esses dois pontos, eu consigo determinar qual é essa equação. Eu consigo achar essa equação. E como é que eu faço para achar essa equação? Observe que eu só tenho dois pontos, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou determinar um terceiro ponto. Um terceiro ponto. Onde esse terceiro ponto vai ter coordenadas genéricas. Quando eu falo genérica é porque eu vou botar x e y lá nas coordenadas. Então, por exemplo, eu vou botar um ponto C, né? Posso chamar esse ponto que eu estou colocando de ponto C, ponto D, ponto J, ponto H, qualquer coisa. Então, eu vou botar um ponto C que vai ter coordenadas x e y. X e y. Coordenadas genéricas. É como se esse ponto C tivesse, por exemplo, aqui na reta. Ele pode estar aqui, tá? Nesse exemplo eu vou botar que está aqui. Está aqui o ponto C. Tá? Mas ele poderia estar aqui, ele poderia estar em qualquer canto, em qualquer parte dessa reta. Mas eu estou determinando o terceiro ponto, tá? Lembre que aqui a abscissa desse ponto, que é o valor de x, vai ficar aqui embaixo. Aqui, ó, x. Tá? E o valor da ordenada, que é o valor de y, vai ficar aqui no eixo y. E essas coordenadas, gente, eu não sei quanto é, né? Eu estou dizendo que é genérico, pode ser qualquer valor. Aqui o x pode ser qualquer valor e o y também, tá? Então observe que eu tenho três pontos que estão sobre uma reta. Se eu tenho três pontos que estão sobre uma reta, eu consigo dizer que eles são colineares, não é verdade? Se três pontos fazem parte de uma mesma reta, esses três pontos são colineares. E como é que eu provo que três pontos são colineares? Que três pontos estão sobre uma mesma reta? Eu não só preciso formar uma matriz com as coordenadas desses pontos. E se o determinante dessa matriz formada for zero, isso prova que os três pontos estão alinhados. Não é verdade? Lembra que a gente revisou esses assuntos também, tá? Faz pouco tempo. Condição de alinhamento de três pontos. Dá uma lida aí no caderno. E no livro também. Sim, eu não acabei não falando, gente, mas isso aqui é no capítulo 2, tá, do livro. Tá na página a partir da 24. Página 24. Estudo da reta. É bom vocês darem uma lida lá também. Então, beleza. Se eu quero determinar qual é a equação da reta, dessa reta R, tá? Eu vou construir uma matriz com as coordenadas desses três pontos. E a matriz formada vai ser essa daqui, ó. Olha aqui, as coordenadas são essas, tá? Menos 2, menos 3, 2 e 5 e x e y, tá? Eu vou chamar isso aqui de primeiro ponto que eu vou colocar primeiro, lá em cima, na matriz. Então vai ficar assim, ó, quando formar. Vai ficar x, y e 1, tá? As coordenadas do primeiro ponto. Aí eu pego as coordenadas do segundo ponto. O segundo ponto que eu tenho aqui é menos 2 e menos 3, tá? Então vai ficar menos 2, menos 3 e 1. Beleza? E as coordenadas do terceiro ponto, que nesse caso vai ser 2 e 5. Se eu colocar aqui na matriz, vai ficar 2, 5 e 1. Gente, novamente eu falo, tá, gente? Olha, essa matriz formada aqui, eu estou utilizando um assunto lá de condição de alinhamento de três pontos. Assunto que a gente viu faz pouco tempo também, tá no caderno de vocês. Procura lá. Então, observe que eu vou formar essa matriz com os três pontos, tá? Aquele ponto genérico, tá aqui as coordenadas dele, e os dois pontos que eu tenho no gráfico, tá? Aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. Tá? Lembra que para me calcular o determinante eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então vai ficar x, menos 2 e 2, y, menos 3 e 5. Então vai ficar dessa forma, né? Aí lembra o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a multiplicação das diagonais principais. E depois eu vou subtrair com a multiplicação das diagonais secundárias. Voltando, tá? Então eu vou fazer isso aqui rapidinho. Se eu multiplicar aqui x vezes menos 3, dá menos 3x. Menos 3x vezes 1 dá menos 3x, tá? Então coloca aqui negativo, menos 3x. A próxima secundária, a próxima principal, se eu tenho y vezes 1 dá y, y vezes 2, 2y. Observa que dá positivo, então coloca lá positivo, mais 2y. Certo? A próxima principal que eu tenho é 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Negativo, bota lá menos 10. Certo? As secundárias agora voltando. Y vezes menos 2 dá menos 2y. Menos 2y vezes 1, menos 2y. Olha que dá negativo, quando eu botar para cá passa positivo, né? Então fica mais 2y. A próxima vai ser x vezes 1, x. X vezes 5, 5x. Positivo, coloca lá negativo, menos 5x. E para finalizar, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Deu negativo, coloca lá positivo, mais
6, tá? Mais 6. A gente observa que quando eu calculei o determinante eu achei isso aqui. E nós sabemos que esses três pontos eles são colineares, né? Eles estão na mesma reta. Observa aqui no gráfico que eles estão na mesma reta. Isso significa que o determinante tem que dar zero. Então a gente pode dizer o seguinte, que o determinante dessa matriz vai dar zero. Então eu digo que é igual a zero. Bota igual a zero no final. Tá? Aí observa que eu vou ficar com essa expressão. E se eu organizar essa expressão, né? Organizando, juntar aí, resolver o x com x, o y com y e os valores independentes, eu vou ter o seguinte. Esse menos 3x eu posso resolver com esse menos 5x. Menos 3x com menos 5x dá menos 8x. Eu posso resolver esse 2y com esse 2y, né? Os dois estão positivos, então 2y mais 2y dá 4y, positivo. E esse 10 aqui eu posso resolver com esse 6, né? Menos 10 mais 6 dá menos 4. Então vai ficar menos 8x mais 4y, menos 4 igual a 0. Então vou ficar com essa expressão aqui. Isso que eu acabei de achar aqui é a equação geral da reta. Observa aqui, ó, menos 8x é o ax, né? O a é menos 8. Esse 4y é o by, ou seja, o b é 4, tá? E esse 4 negativo aqui é o c, que é o termo independente, igual a 0. Então, isso aqui é a equação da reta R que vem desse gráfico aqui, tá? Então, essa reta R aqui, essa reta vermelhinha, tem essa equação geral. Beleza? A gente observa um detalhe, que é muito importante a gente ligar isso com o assunto de função, que é isso aqui. Lembre que uma função, olha que a função desse gráfico é essa daqui, 2x mais 1, f de x igual a 2x mais 1. Vou até escrever aqui embaixo para ficar tudo pertinho do outro. Ó. F de x igual a 2x mais 1. Tá aqui. Lembre que esse f de x eu posso representar como y, né? Eu posso escrever assim, y é igual a 2x mais 1. Posso representar dessa forma, certo? Olha aqui, se eu pegar essa equação geral da reta, eu consigo pegar essa equação e transformar em função. Ou seja, escrever ela em forma de função. Aqui está escrito em forma de função, aqui está escrito em forma de equação geral. Então, eu vou pegar isso aqui, só para vocês verem que é a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui e escrever na forma de função, tá? Mas isso aqui já é resposta. Lembre que isso aqui já é a equação geral da reta. Eu só vou escrever em forma de função para vocês verem que é a mesma coisa, certo? Eu vou fazer até de azul aqui, ó. Para me transformar isso aqui numa função desse tipo, o que é que eu preciso fazer? Observa que uma função sempre tem um y sozinho, ó. Y igual a alguma coisa. Y igual a alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o y e deixar sozinho no primeiro membro. Pego o y aqui e deixa sozinho. Então, vai ficar o quê? O 4y vai ficar no primeiro membro, tá? Esse 8x negativo vai jogar para o segundo. E esse 4 negativo vai jogar para o segundo. Então, vai ficar 4y igual a 8x positivo. Negativo passa positivo. Mais 4. 4 negativo, quando joga positivo. Então, vai ficar 4y igual a 8x mais 4, certo? Se eu quero deixar o y sozinho, esse 4 tem que sair daqui. Olha que o 4 está multiplicando, tá? Então, eu jogo para lá dividindo. Então, vou ficar com y é igual a 8x mais 4 dividido para esse 4 aqui que passou dividindo. Tá? Aí, aqui eu já tenho a resposta. Ó. Y vai ser igual a quê? Aqui eu tenho uma soma em cima, tá, gente? Mas tá tudo sobre 4. Então, posso pegar o 8x dividir para 4 e o 4 dividir para 4, tá? Se eu fizer 4x para 4... Eita, desculpa. 8x dividir para 4, eu tenho 2x. Mais... Se eu pegar 4 e dividir para 4, eu tenho 1. Observa que essa expressão aqui é justamente a função. Tá? Então, equação geral de uma reta, eu posso pegar a expressão, a equação, e escrever na forma de função. Porque, gente, é a mesma coisa. Se esse gráfico aqui veio dessa função, tá? Se eu vou determinar a equação da reta desse gráfico, a equação da reta tem que ser a mesma coisa. Só que escrito na forma de equação geral.